Bom dia, meus amados, mais um bom dia mesmo. Estamos aqui em mais um dia, mais um momento de cartas na mesa, onde durante esse mês estaremos estudando a respeito do Evangelho segundo o apóstolo João. Semana passada, na última sexta, meditamos, na reflexão da palavra no capítulo 1, onde só para a título de um resgate à memória, fica afirmado, segundo o apóstolo João, a natureza divina de Cristo que se fez carne. Ele, diferente de Mateus e Lucas, João tem uma preocupação não em provar que Cristo descendeu da tribo de Judá ou da linhagem de Davi, mas sim de que desde o início ele era Deus, afirmando que no princípio ele era o Verbo e o Verbo era Deus. E ali se desenvolve até que ele optou-se por se fazer carne, para estar em nosso meio, conhecendo e acessando ali os primeiros discípulos e fazendo os primeiros sinais de evangelização, amém? Isso é o que nós temos que ter em mente, em nossa memória, a respeito de João capítulo 1. Vamos agora para João capítulo 2. O método que nós iremos utilizar aqui é da leitura textual e depois voltando, a todo o texto para poder a cada momento, a cada intervalo, a cada separação da palavra, meditar e trazer algo que a palavra nos revela, porque a palavra é a própria revelação, amém? Então vamos lá, capítulo 2 do Evangelho segundo o apóstolo João. 3 dias depois, houve um casamento, ou no terceiro dia da semana, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, ou em outras versões um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virando as suas mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembram-se os discípulos de que está escrito. Lembraram-se os discípulos daquilo que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostras? Para que faz estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias os levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo.
Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele faziam, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E o capítulo 2, diferente do capítulo 1, que afirma, testifica e dá provas da natureza divina de Cristo, o capítulo 2 começa falando de Cristo, líder de um ministério. Aqui está falando que no terceiro dia, na terça-feira, teve um casamento na Galiléia e a mãe de Jesus já estava lá. Mas é interessante, o primeiro destaque que a palavra nos traz, que é que Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para estar em meio àquela família, em meio àquela festa, em meio àquele evento. Então, o que nós temos que entender é que para Jesus participar de algo em nossas vidas, é necessário nós o convidarmos. Nós temos que entender que ainda que Jesus tenha acesso a todos os lugares, ainda que Deus tenha domínio, tenha controle sobre tudo, é necessário de nossa parte fazer o convite. Então Jesus e Deus não intervêm sem o nosso convite, não é isso. Nós temos só que entender que é importante de nossa parte termos o reconhecimento da necessidade de nós trazermos Jesus para dentro de nossa casa, para dentro de nossa família, para as nossas festas, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Então Jesus foi convidado e ele estava naquele casamento. Não só ele, como os seus discípulos. Então nós temos que ter a companhia de Jesus, mas também daqueles que seguem a Jesus. Nós devemos estar acompanhados das pessoas de Jesus. Nós temos que ter Jesus em nossa casa, em nossa família, em nossa festa, mas devemos ter em nossa vida a companhia daquelas pessoas que refletem a Jesus, que trabalham para Jesus, que vivem para Jesus, que são amigas de Jesus, E que a palavra do Senhor diz que em certo momento acabou o vinho. No meio do casamento acabou o vinho. Vamos pensar aqui, acabar a Coca-Cola, festa de crente, festa de crente sem Coca não é nem crente. Então, pode largar a mão disso aí, que não serve, a festa acabou, a festa talvez ali era um prenúncio de fracasso da festa, e eis que falam para Jesus, o vinho acabou. É importante termos em nossas vidas pessoas que interfiram por nós, que intercedam por nós. Aqui quem intercedeu pela família foi Maria. Maria chega em Jesus e fala, meu filho, o vinho acabou. Ela falou o problema. Nós temos que ter em nossas vidas a preocupação de identificar o problema em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. E aqui qual é o grande problema dessa festa? A escassez. O que identifica a escassez? Não é quando acaba. A escassez ela deve ser identificada quando está acabando. Não tem coisa pior para o dono de casa, para a mãe de família, para o pai de família, ir fazer a comida e o gás acabar. Ou então, não, vou fazer um bolo e não perceber que o ovo acabou, que o fermento acabou, que o leite acabou, ou então vai fritar alguma coisa e não tem mais a gordura. O que é essa escassez? Ela está relacionada a uma despreocupação com o que nos abastece. Então, muitas vezes em nossas vidas acaba o fogo do Espírito. Por quê? O fogo do Espírito não acaba de uma vez. A fome por Deus não acaba de uma vez. O ânimo, a alegria não acaba de uma vez. Ela vai acabando aos poucos. Nós não vamos repondo. Nós não nos preocupamos em ter algo que abasteça e de repente vem a escassez. A escassez, então, ela é um resultado da despreocupação com as nossas reservas, com os nossos abastecimentos ou com a nossa desorganização em relação a cálculos que fazemos em nossas vidas. Por isso que mais à frente nós vamos ver Jesus falando, olha, sempre quando for fazer algo, se organize, se prepare, esteja preocupado com isso. Quando Maria chega a Jesus e fala assim, meu filho, o vinho acabou, ela queria que Jesus solucionasse. Jesus fala algo para Maria, mulher, não é chegada a hora, é que tenho eu contigo. Então, outra lição que nós temos que ter, Primeira é que Jesus precisa ser convidado a estar conosco. Segundo, que ainda que Jesus esteja conosco, é algo até que é pregado muito e às vezes
nós temos que ser prudentes em reconhecer. Não é porque nós temos Jesus em nossas vidas que não vai faltar alegria, não vai faltar o ânimo, não vai faltar a boas escolhas, não vai faltar a santidade, não. A presença de Jesus em nossas vidas não é para garantir um abastecimento, mas é para ter a certeza que no caso da escassez, ele vai agir e vai corresponder com a medida certa. Então, muitos crentes, muitos cristãos se culpam. Nossa, mas eu tenho Jesus, mas eu ando numa tristeza. Eu tenho Jesus, mas eu ando numa ansiedade. Eu tenho Jesus, mas eu ando numa angústia. Jesus não é um escudo, não é um cadeado que impede, uma grade que impede essas coisas de acessarem as nossas vidas. Então, quando vem a escassez, é em relação a algo nosso, que faltou algo em nossas vidas, mas não significa a ausência de Jesus. Depois, nós entendemos aqui que diagnosticaram que faltou algo. Olha, faltou o vinho nesse casamento. O que tem faltado em nossas vidas? O que tem gerado em nós ausências que causam em nós a preocupação? Então, nós temos que sermos pessoas observadoras daquilo que realmente tem nos faltado. Nós precisamos identificar em nós o que tem faltado. O que tem faltado em nossa família, o que tem faltado em nosso trabalho, o que tem faltado em nossas finanças, e levar isso para Jesus, para que não chegue num ponto de urgência. Não, mas aconteceu que virou urgência, eu preciso que resolva. Aí nós temos outra natureza de Jesus aqui. Jesus nem sempre age segundo a nossa necessidade e segundo a nossa correria. E isso faz a gente ter raiva de Jesus. Faz a gente se irritar com Deus, que a gente está falando assim: Deus, eu preciso pagar o aluguel amanhã. Quem nunca, né? Deus, se o Senhor não pagar a minha conta, o Simas vem aqui cortar. Não, mas Jesus sabe que Ele tem um tempo certo de agir, até para nos tratar, até para nos corrigir e até para nos ensinar. É fácil? Não é. Dói, mas no final das contas, a palavra do Senhor diz ali em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus. Então, tudo isso é para uma cooperação. Jesus, ele realmente não age diretamente segundo a nossa necessidade. Cristo, Deus, ele não interfere em nossas vidas por pena, ele interfere em nossas vidas por amor, e o amor é paciente. O amor não é precipitado. O amor, ele não age segundo a conveniência. Porque talvez para nós seria muito mais cômodo, seguro e menos apegativo, e menos afetuoso ter um Deus que nos servisse segundo a nossa necessidade. Deus, eu estou precisando disso agora. Deus, eu preciso que meu carro tenha gasolina. Deus, eu preciso que meu marido se conserte. Deus, eu preciso do marido. Deus, eu preciso de uma esposa. Deus, eu preciso disso. E quando Maria identificou e ela interviu, certamente a natureza humana dela, que ela ali é humana, é mulher, Maria nunca foi Deus, ela queria uma solução na hora, porque a palavra do Senhor diz que Maria já estava na festa. Maria talvez era aquela amiga que enrolou o salgadinho, Maria foi aquela amiga que fez o doce, fez o bolo, fez o churrasco. Mas nesse instante aqui, Maria queria uma solução, porque ela estava preocupada. Já imaginou a gente fazer uma festa e acabar a bebida, fazer um churrasco e acabar a carne? Mas Jesus não age segundo a nossa pressa, segundo a nossa necessidade, segundo a nossa urgência. Ele age segundo a sua ação de agir, até porque nós iremos valorizar muito mais o mover de Deus de uma forma, como eu poderia dizer, solucionadora, do que muitas vezes se nós tivéssemos um favor quando ainda outras pessoas poderiam solucionar. Não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes eu pedi algo para Deus e entrou um dinheiro que eu ia receber, e eu falei assim: não, esse dinheiro eu já ia receber mesmo. A gente quer descartar de Deus milagres na nossa vida. Agora, quando não tem saída, ele olha assim: não, agora meu filho, essa minha filha vai saber que fui eu, e vai lá e interfere, vai lá e age ao nosso favor. Então aqui nós temos que, quando nós identificamos o problema, e passamos o problema para a pessoa certa, que é Deus, que é Jesus, nós precisamos ter a plena convicção de que Jesus
vai agir no tempo dele, não é no nosso tempo. Ele não age segundo a pressa da nossa necessidade, a provisão dele. Por isso ele é também Jeová Jireh, Deus de provisão, é segundo o tempo dele, é para o tempo dele. Aqui, continuando, né? A palavra do Senhor fala que quando ele fala para Maria, olha, eu preciso do vinho. Maria diz o seguinte, ele fala para Maria, não é chegado o meu tempo, que tenho eu contigo, mulher. Maria vira para os discípulos e fala, faça tudo o que ele mandar. E aqui a palavra do Senhor nos deixa claro que nós temos que ter um senso de obediência com Jesus, para que quando ele nos der o comando para a solução dos nossos problemas, nós estamos atentos a entender que Jesus, do improvável, ele tira uma solução. E aí vem uma informação curiosa. A palavra do Senhor que fala que eles pegaram as talhas, que as mulheres se purificavam de suas regras, né? Eles levaram aqui, olha, a palavra do Senhor diz no versículo 7. Disse-lhe Jesus, enchei as talhas, e eles a encheram. E eram as talhas onde as mulheres se purificavam. Ninguém chama muita atenção para isso. Mas sabe para que serviam essas talhas? Para as mulheres, quando estavam nos seus períodos aí menstrual, se limpar. Elas ali se lavavam, se limpavam, se purificavam. Porque nas mulheres, durante as suas regras, elas não poderiam ter contato com outras pessoas da casa, elas tinham que ficar excluídas, elas tinham que ficar 7 dias se limpando ali. Aí a pessoa fala assim, acabou o vinho. Aí Jesus não enche aquele tanque ali, aquelas pedras, né? Eram uns tanques de pedra grandes assim, enche eles de água. Então ali onde o lugar era um lugar de rejeitado, era um lugar de impureza, era um lugar que as pessoas tinham um certo asco, um certo nojo, Jesus manda encher a água. Depois ele manda, depois daqueles 3 tanques ali estarem cheios, ele fala, agora pega uma jarra grande aí, de 7,5 litros, leva lá para ele experimentar o vinho. E quando ele experimenta o vinho, diz que não há vinho melhor. Então Jesus muitas vezes vai fazer com que nós procuremos no improvável a solução para as nossas causas. Então muitas vezes a solução para o meu problema, o problema de Cláudia, o problema da Maria, vai estar no lugar que a gente olha assim e fala, Deus, de onde ali pode sair uma coisa boa? Deus me livre, não vou ali nunca. E é justamente ali que você vai receber uma palavra, uma direção, uma orientação, algo que vai te trazer a solução para essa situação. Então, Jesus ele faz com que nós busquemos nos improváveis a solução para aquilo que realmente vai ser a provisão para as nossas vidas. Transformar a água em vinho, aqui nós vamos entender que já era servido naquela casa um vinho. Em nossas vidas acontece a mesma coisa. Nós sempre estamos nos abastecendo com vinhos que não são os que Jesus nos dá. Desde que a gente se entende por gente, como costume falarmos, né? A gente tenta abastecer as nossas vidas, a gente tenta nos satisfazer com coisas que não são dadas por Jesus. A gente tenta uma satisfação no dinheiro, no trabalho, na família, no sexo, nas drogas, na bebida, no cigarro, nos vícios, na sorte, na fama, no poder. A gente sempre busca uma satisfação, mas há uma garantia que a Bíblia me dá e que o Espírito Santo testifica, é que um dia tudo isso acaba. Um dia isso fica vazio para nossas vidas e é onde a gente fala assim, acabou a alegria, acabou o vinho, acabou aquilo que eu tinha organizado, aquilo que eu tinha abastecido, aquilo que eu pensava que daria alegria e abasteceria a minha festa. E aí, quando esse mestre-sala leva para o noivo o vinho e experimenta, ele diz o seguinte, todos costumam primeiro servir o melhor vinho, para depois servir um vinho de baixa qualidade. Você primeiro serviu o inferior e depois veio o verdadeiro bom vinho. Por quê? Porque o vinho que Cristo entrega para as nossas vidas, a alegria, o abastecimento, a provisão de Deus, ela sempre será melhor
do que aquilo que nós buscamos para as nossas vidas. Tudo que provém de Deus para nós é uma representação desse vinho. Depois que a gente encontra Jesus, depois que a gente acessa Jesus, não que a gente deixe de buscar os outros vinhos, mas a gente sabe que o melhor vinho, o vinho mais seguro, o vinho que não vai ter consequências ruins, é o vinho vindo por Cristo, é a alegria de Cristo, é o contentamento de Cristo, é a satisfação de Cristo, é o casamento com Cristo, é o emprego com Cristo, a prosperidade com Cristo. É muito melhor, a vida profissional com Cristo, a vida emocional com Cristo, é muito melhor do que com aquilo que nós achávamos que poderia abastecer a nossa alegria e a nossa felicidade. Então, Jesus, ele sempre é melhor do que aquilo que nós já havíamos colocado em nossas vidas como prioridade. Aqui a palavra do Senhor fala que foi a primeira vez que Jesus manifestou os seus sinais, ou seja, o primeiro milagre de Jesus é conhecido como a transformação da água em vinho. Agora é curioso nós destacarmos que aqui não inicia o ministério de Jesus. O ministério de Jesus já havia iniciado. Quando? Quando André e outro discípulo seguem, quando ele vai ao encontro de Pedro, de Filipe, de Natanael, como foi lido ali no capítulo 1, Jesus já inicia um ministério, um anunciar de boas obras, mas os discípulos só passaram a crer nele após o milagre. Então, os sinais de Jesus, os milagres de Jesus, para aquele tempo e para os nossos dias são para testificar o seu poder e a sua capacidade divina, ou seja, que Ele é Deus e por isso Ele move em nossas vidas. E aqui a palavra do Senhor diz que depois de manifestar isso, e eles desceram para Cafarnaum. Cafarnaum significa cidade de Naum, cidade ou então cidade de Num, tribo de Num. Então Jesus tinha uma base missionária. Ele, por mais que ele andou ali em toda a Galileia e Israel, a base missionária de início de Cristo era ali na cidade de Betânia, na região de Cafarnaum, na tribo de Cafarnaum. Então Jesus havia um lugar que ele ia por todo o mundo e voltava. Assim como nós nesses dias temos um lugar onde nos reunimos, onde meditamos na palavra, onde oramos. Jesus também tinha a sua base, Jesus tinha a sua igreja, Jesus tinha o seu lugar para reunir os seus discípulos e ali se fortalecer, e ali descansar, e ali se alimentarem. Aqui no versículo 13 dá um registro muito importante, que é: estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. 3 vezes a Bíblia diz que Jesus foi a Jerusalém durante a Páscoa. Aqui no versículo 2, mais adiante, acredito que capítulo 2, mais adiante, acredito que no capítulo 10, ele também vai por conta da Páscoa, e ao final da sua vida é a última vez que ele vai na Páscoa dos judeus. Então, por que é importante nós termos o registro dessas 3 idas de Jesus na Páscoa? Por que vocês acham que isso é importante? Para cronologicamente identificarmos qual o tempo do ministério de Jesus. 3 anos. Jesus, depois que completou os 30 anos, ele ficou mais ou menos 3 anos e meio pregando e anunciando. Então, o registro das 3 idas de Jesus a Jerusalém na Páscoa é para nós entendermos que ao longo do ministério dele teve essa duração de 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio. Praticamente 3 anos mesmo ali é o que durou o ministério de Cristo. Então Jesus foi ao templo aqui no início do ministério dele, ele foi na Páscoa. Quando ele chega lá, é uma passagem que quando a gente zangue com alguém, quando a gente briga, xinga alguém, ofende alguém, nós crentes usamos esse trecho aqui para nos justificar. Então, às vezes a gente zanga com o filho, grita com o filho, briga com o marido, briga com o irmão. E por que está zangado assim? Se Jesus zangou, eu não posso zangar. Todo crente usa esse argumento aqui para dizer que pode dar tapa na cara dos outros. Porque Jesus pega umas cordas e faz um chicote
E eu imagino Jesus entrando naquela igreja, naquele templo, e expulsando todo mundo. É uma cena que eu acredito que nós temos a satisfação pessoal para dizer assim: rapaz, se Jesus, Filho de Deus, fez isso, nós também podemos fazer. Jesus aqui, ele usa daquilo que está em Salmo 69, versículo 10, que é: o zelo da tua casa me consumirá. A mesma coisa que Davi usou, Jesus também usou como argumento para mostrar o seu zelo e a sua preocupação, porque a casa de Deus é uma casa de oração, é um lugar para você se relacionar. A igreja, ela se reúne em assembleia, seja numa sala de casa, seja um templo como esse, seja na praça, para ela demonstrar um relacionamento público com Deus, para ela mostrar que o que move ela é Deus. Não é para você ir buscar uma bênção, não é para você pagar uma penitência, não é para você pagar uma promessa. Não, igreja, que significa assembleia de um povo, é para você se reunir para um fim de relacionamento com o seu objetivo, no nosso caso, Deus. E aqui a palavra do Senhor fala que eles vendiam pombas, carneiros, cordeiros e touros. Aí vai a pergunta: por que que nessa época eles vendiam esses animais no templo? Na época antes do sacrifício de Cristo, necessário, e principalmente na Páscoa ou nas festas principais dos judeus, as pessoas tinham que escolher no meio delas um animal segundo o seu pecado ou segundo a sua condição financeira, para o quê? Fazer a expiação, o sacrifício. Então, todo homem tinha um ano, toda a família tinha um ano para engordar o animal, separar esse animal, proteger esse animal e levá-lo para ser sacrificado junto ao sacerdote. Aqui a palavra está nos dizendo que as pessoas vendiam esse animal. Então as pessoas não tinham mais um compromisso, elas não se relacionavam mais com a preocupação de, durante aquele ano, preparar o animal de sacrifício. Não. Ficou percebido para as duas partes, que sejam para os vendedores, para os compradores, que era melhor já ter alguém que cuidava de tudo isso. Eu só chegava em Jerusalém e comprava, seja meu pombo, seja meu cordeiro, seja o meu touro. Então as pessoas faziam só por uma tradição, por uma cultura. Já não era feita com a consciência da necessidade de sacrificar para a satisfação daquilo que Deus havia feito. Então Jesus ali não só repreende a venda, mas a falta de referência das pessoas, além de que havia também cambistas. O que era o cambista? Era o que trocava moeda, ele fazia o câmbio da moeda, havia casa de câmbio dentro da igreja, e isso era absurdo. E a palavra diz que Jesus espalhou o dinheiro durante todo o tempo. Então as pessoas também, elas não tinham a preocupação de antes trocarem o dinheiro que iriam ofertar na igreja, no templo ali no caso. Elas preferiam já chegar no templo e ali fazerem a troca. E aqui também desmistifica algumas teorias equivocadas, principalmente da teologia da prosperidade, de que naquela época as pessoas davam animal porque não tinham dinheiro. Não, o sacrifício de animal não era uma oferta de generosidade, era uma oferta ou para pagar voto ou para pagar os pecados. A oferta de animal não tinha o sentido de ofertar como nós vamos hoje no gasofilácio, como entregamos o dinheiro. Não está relacionado a uma deliberação de nossa liberalidade para o Senhor. Havia a oferta de dinheiro e havia a oferta de animais. A oferta de animais era relacionada ao ritual. Eu só era perdoado após sacrificar o animal. Como eu não tinha cuidado daquele animal durante o ano, eu ia lá e pagava por um animal que já estava pronto. E como eu não me preocupava nem em trocar o dinheiro na casa de câmbio e não tinha TransferWise naquela época, eu ia no templo mesmo, na boca da igreja, e falava assim: olha, eu tenho aqui 10 euros, quanto é que dá em real? E fazia a troca. E Jesus repreendeu isso, porque fizeram da casa do pai uma casa de covil, um covil de ladrões,
um covil de negociadores. E ele fala, né, e as pessoas falam assim, nossa, quando Jesus toma toda essa atitude, as pessoas ficam incrédulas e falam assim, que absurdo é esse? Por que você está fazendo isso? Que tipo de sinal é esse? E Jesus fala, vocês destruírem esse templo, em 3 dias eu irei reerguer. E eles não acreditaram naquela história que Jesus falava. Por quê? Porque eles estavam ligados a uma imagem, a um símbolo da unidade judaica, da unidade dos hebreus, que era o templo construído por Salomão, que durou 46 anos. Mas Jesus não falava do templo físico, mas do templo dele, que se derrubassem ele, se abatessem ele, em 3 dias ele o restauraria. Então nós temos aqui um sinal de incredulidade no ministério de Jesus. Não é porque Jesus fazia milagres, não é porque Jesus transformou água em vinho, não é porque Jesus chegou no templo e o purificou, que as pessoas acreditavam em Cristo. E depois aqui fala que Jesus em Jerusalém curou, libertou, sarou, e o povo passou a acreditar segundo os seus sinais. Aí nós vamos aqui novamente ver a misericórdia de Deus, né? Muitas vezes a gente olha para esse povo aqui e fala, gente, como é que Jesus conseguia ficar com esse povo? Ontem eu estava lendo o Êxodo e vendo como o povo de Êxodo é complicado. Uma hora acredita em Jesus, outra hora não acredita. Na hora que Jesus faz um milagre, Jesus, isso é a melhor pessoa do mundo. Na hora que Deus não atende às nossas orações, que Deus é esse que está vendo eu passando por essa luta e não me atende. E aqui, quando o povo chegava em Jesus e falava assim, não, o Senhor é muito bom, o Senhor é uma pessoa boa, olha o que a palavra de Deus diz. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, ou seja, não dava atenção a essas palavras deles, porque conheciam a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito dele, porque ele mesmo sabia qual era a sua natureza, né? Como era a natureza humana e quem ele era. Deus não precisa da nossa aprovação. Deus não precisa que nós estejamos falando, não, eu sei que tu é Deus, eu sei que tu é todo poderoso, eu sei que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Deus sabe quem ele é. Deus ele tem entendimento, total confiança de quem ele é. Mas ele também sabe como é que é o homem. Que uma hora, quando está tudo certo, não tem coisa melhor do que andar com Deus. Só que quando vem a crise, Deus, desse jeito está dando, não vou esperar pelo teu socorro, não. Desse jeito aí o Senhor está demorando muito, está só complicando a minha vida. Então, João 2, ele traz o quê? O início do ministério de Cristo, os primeiros sinais, como nós devemos nos portar diante da nossa escassez ou da escassez do nosso próximo, que nós temos que, vamos só voltar aqui, entender que Jesus precisa ser convidado a estar em nosso meio, que nós precisamos convidar também pessoas que andam com Jesus, pessoas que nós identificamos Jesus nela, não é porque elas dizem que andam com Jesus, é necessário nós identificarmos Jesus nela, para elas estarem nessa caminhada conosco, que nós precisamos identificar quando algo está faltando em nossas vidas, mas se a gente não se atentar que algo está faltando, mas que simplesmente acabou, que veio a escassez, que nós possamos recorrer a Cristo. Mas haverão pessoas que irão recorrer por nós. E é importante nós sermos também essas pessoas que vão recorrer a Cristo. Vão falar assim, Jesus, olha como é que está o João, olha como é que está Francisco, olha como é que está a Margarida, Alon, Gonçalo, olha como é que está o Nuno, olha como é que está qual outro Ricardo, os nomes de português aqui. Achei interessante isso aqui, que quando você estava falando sobre o que acaba, né? Que a gente precisa recorrer a Jesus, é que tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que nos supre, que é natural, uma hora acaba. Sim. Sempre vai se esgotar quando colocamos a nossa confiança ou a nossa expectativa em algo que é natural. Pode até suprir por um tempo, sim, mas vai acabar.
né? Então só Jesus pode tornar aquilo inesgotável, Sim, sim. né? Pegar de algo que é em abundância e transformar naquilo que a gente precisa, que só Ele que pode fazer. E um outro comentário que eu queria fazer sobre a questão do templo, é que nós ouvimos muitas pessoas comentarem isso, a questão de esse trecho que Jesus chega e fala ali do comércio na casa de Deus. Algumas pessoas falam que não pode ter lojinha na casa de Deus, não pode ter cantina na casa de Deus, isso é errado, isso Jesus, se tivesse aqui, Jesus ia derrubar tudo isso. Aí eu queria que você comentasse sobre isso, dessa diferença. Ótimo, muito pertinente. O comércio que Jesus aqui está repreendendo é o que substitui a nossa ação de fé. Porque era assim, era necessário eu preparar a pomba, ou o cordeiro, ou o touro, para levar para Jerusalém, para levar para o sacerdote sacrificar. Eu tinha que ter esse preparo. Era algo que eu precisava construir. Jesus falava: prepare um cordeiro sem defeito, sem mancha, e no prazo de 1 ano você vai levar para lá. Ele matava esse cordeiro e se comia com a família. Se eu não fosse para Jerusalém, eu comia na minha casa. Mas se eu fosse a Jerusalém, eu tinha que comer lá com minha família, num churrasco mais ou menos se fazia, e o sacerdote. E também tinha um sacrifício para o pecado, né? O que as pessoas começaram a fazer? Eu não vou importar com isso não. Tem quem cuida lá. Então muitas vezes a pessoa chegava no templo e falava assim: rapaz, esqueci meu cordeiro, com a conversinha. Eu falava: não, eu vendo aqui cordeiro, eu vendo pomba, eu vendo boi. Então o que era um ato de fé passou a ser o quê? Um comércio. Ao invés de eu preparar o meu ritual para Deus, porque eu repito, essas ofertas não eram para garantir a manutenção do templo. O que garantia a manutenção do templo era a oferta ou de cereais ou de dinheiro mesmo. Sempre teve dinheiro na história da humanidade. Quando você vê as pessoas falando assim: olha, eles levavam cereal, bezerro, touro, porque não tinha dinheiro. É mentira. Tinha dinheiro aqui, a palavra do Senhor fala aqui que tinha dinheiro, e eram os cambistas que faziam a troca do dinheiro. Era mais ou menos a casa de câmbio. Union West, né, que tem hoje aqui, é o mais famoso, já tinha isso. Então esses animais eram para fazer parte de uma ritualística. Aí você vê a igreja que tem a lojinha de Bíblia, a lojinha de CD, a cantina. Isso não é pecado, porque não é vendido no templo, não é durante a palavra. O que é pecado? É você pegar um CD e vender ele por 100 euros. Aí é usura. Você pegar algo, vamos pegar aqui. Quanto é essa caneca aqui, meu amor? A produção dela. Você comprou ela por quanto? Vamos por 7 euros, 10 euros? Aí eu boto para vender, Maria, por 50. É pecado. Ou então pior. Olha essa caneca aqui. A água torna vida. É ungida. Você toma ela, você emagrece. Até eu vou querer. Aí isso é pecado. É quando eu gero um misticismo dentro de objeto. Vamos dizer, eu e Cláudio estamos querendo trabalhar com o negócio de vender literatura cristã, livros. E digamos que a gente vai fornecer aqui para a igreja. Aí a gente vende aqui a Bíblia para... Um exemplo, isso não vai acontecer não. Não seria fornecido por nós, até porque seria interesse. Mas digamos que eu e Cláudia compramos essa Bíblia aqui por 30 euros e vamos vender ela aqui na igreja por 100. Aí eu estou com usura, eu estou com pecado. Porque ainda que seja necessário ter lucro, o lucro ele não pode ser abusivo. Isso é o pecado. Agora, eu vender algo aqui em outro departamento, um dia ele vai ter uma canjicada. A Maria, ela vai liderar o Ministério de Mulheres. Ela vai falar: nós vamos fazer um congresso da mulher, vai trazer a Viviane Martinello, e esse mês todo nós vamos vender canjica para pagar a passagem dela. Não é pecado. Você está fazendo com o fim para o ministério. Então, há uma diferença nesse comércio que está aqui em João capítulo 2, ao comércio que muitas vezes se faz na porta da igreja, vendendo salgadinho, espetinho, vendendo até rifa mesmo. Eu nem gosto muito de rifa, mas não é pecado assim. Eu terceirizo a minha responsabilidade.
Vamos pensar o seguinte: pagar para a Cláudia jejuar para mim. Eu falar assim: ó, estou precisando jejuar para ficar mais perto de Deus. Amor, toma aqui um dinheirinho. Vender oração, exato, vender oração. Falei assim: olha, hoje eu não vou orar. Amor, acorda lá mais cedo hoje, ora lá por mim. É mais ou menos isso. É um sacrifício que eu estou fazendo outras pessoas terem por mim. Amém? Deixa eu ver aqui outra coisa, só para destacar mais. É que deixar claro que Jesus, ele não inicia o ministério no milagre, mas ele é confirmado como um filho de Deus para aqueles discípulos ao fazer os seus milagres. Amém? Então, é isso, meus amados. Eu quero orar aqui mais um dia aqui nessa meditação. Próxima sexta-feira estaremos juntos lendo o capítulo 3 do Evangelho segundo João. Vamos orar aqui. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã, Senhor, te agradecer pelo renovar das tuas misericórdias, por estarmos aqui, Senhor, lendo a tua palavra, sendo alimentado nela. Deus, em nome de Jesus, que não falte o teu vinho em nossas vidas, Pai. Assim como foi destacado na lembrança aqui por Cláudia, que as tuas coisas, Pai, os teus elementos, a tua provisão em nós, Senhor, eles são constantes. Que não acabe, Senhor, a tua água, não acabe o teu pão, não acabe o teu vinho, a tua alegria, o teu ânimo. Pai, ainda que nós estejamos abastecidos de coisas naturais, que, Senhor, a tua provisão sobrenatural esteja sempre sobre nossas vidas. Venha, Senhor, sobre nós com a tua saúde, a tua paz, o teu bom ânimo, a tua proteção e provisão. Senhor, que estejamos abastecidos de Ti, que, Pai, a qualquer risco de escassez, meu Pai, que o Teu Espírito Santo nos alerte, nos faça, Senhor, sermos mais comprometidos com aquilo que temos que ter no nosso dia a dia. Nos dê, Senhor, um espírito de organização, um espírito, Senhor, de administração, mas acima de tudo de humildade, para te convidar para estar em nossas vidas dia e noite, Pai. Que não nos falte a companhia da Tua presença e daqueles que andam contigo. Senhor, em nome de Jesus, que possamos saber aguardar o agir do Teu tempo certo. Em nome de Jesus também te pedimos, Pai, que abençoe o nosso final de semana, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra, essa meditação possa edificar a tua vida.